muitas pessoas dizem, o que é a verdade, né? A verdade não existe, a verdade é cada um que acha, cada um tem a sua verdade, não existe nenhum dono da verdade. De fato, não existem donos da verdade, mas a verdade é uma só. Então, como o Kepp fala nas suas conferências, não é a mesma coisa a pessoa, por exemplo, beber petróleo, beber água podre. Ela tem que beber água pura, porque se ela não bebe água pura, ela fica doente. E outra coisa, por exemplo, ninguém gosta de que lhe mintam, que falem mentiras. Então, se a pessoa não gosta de ouvir mentiras, é porque ela sabe muito bem que existe uma verdade. Agora, eu gostaria de colocar aí, são 6 passos simples e práticos para uma pessoa se recuperar das doenças. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que sofria de muita enxaqueca, dores de cabeça. E na análise ela verificou que essa dor de cabeça estava muito ligada à irritação que ela tem com o marido, porque o marido bebe. Todos os fins de semana ele fica naquela conduta de bebum em casa, né? Uma conduta muito desagradável com ela e com a família. Então vejam aí qual que é o procedimento, né? A pessoa tem que fazer uma associação de ideias com a conduta da pessoa que lhe causa irritação e se interiorizar. A interiorização é o primeiro passo. Ou seja, a pessoa precisa ver que dentro dela, no interior dela, ela tem aquele marido que bebe, que se destrói. Então, veja, o segundo passo seria a conscientização de que ela própria tem uma conduta muito destrutiva na vida. Então, ela passa a perceber em diversas atitudes como ela ataca a vida, como ela, sem ter noção, destrói a si mesma. O terceiro passo, aí, consequente à desinversão. A pessoa está invertida, rejeitando a própria vida, atacando o bem da própria vida. E nessa conscientização, ela se desinverte e passa, então, vejam no quadro, a estabelecer uma ressonância energética com a energia transcendente da verdade. Essa energia que alimenta tudo que existe no nosso universo e o nosso organismo, através da conscientização. O que a seguir leva à reenergização das células e do organismo e à regeneração e à cura. Por isso que é muito simples, até certo ponto, uma pessoa se curar das suas enxaquecas, de um resfriado, ou às vezes mesmo de tumores, né? Que as pessoas têm comprovadamente se curado, doenças autoimunes, todo tipo de doença. Eu vou pôr um cartaz aí que pode esclarecer muita coisa a respeito da sociedade, da nossa existência. Veja aí. Acreditamos na mentira, porque somos invertidos. Os senhores notam que é muito fácil acreditar em intriga. Fez intriga, acreditam. E não é de já agora, ultimamente, que acontece isso. A humanidade sempre deu muito valor à mentira. Mas por quê, né? Porque o ser humano, estando invertido por causa da inveja, que é o pecado original, ele vendo tudo ao contrário, então ele acredita também em tudo ao contrário da realidade, né? Na inveja, na mentira, nas coisas irreais. Agora, nós temos que abaixar a cabeça para esse indivíduo aí que fez algo incrível na humanidade. Para Sigmund Freud. Porque o grande valor dele foi de notar que o que o indivíduo manifestava não era o real, que inclusive ele sendo médico, né, ele notou que a medicina não estava no campo certo, a medicina organicista. Então ele mostrou que existia um fator psicológico atrás do orgânico e que determinava o orgânico. E até mesmo na hipnose era possível, por exemplo, pegar uma pessoa com defeito histérico, né? Não conseguia andar, não conseguia olhar direito, era meio surdo, e através da hipnose a pessoa conseguia enxergar, andar bem, conseguia ouvir direito. De maneira que o que ele fez, veja esse cartaz aí. Consciência é igual a sanidade. A menor inveja, veja lá, leva a uma enorme consciência. Se a pessoa tivesse 0 de inveja, teria 100% de consciência.
Toda a sabedoria, né? 50% de inveja, 50% de consciência. E se for uma inveja muito grande lá do outro lado, então seria 0 de consciência. Quer dizer, as doenças mentais estariam localizadas aí. Quer dizer, quando a pessoa tem inveja demais, já sai do campo, já entra no campo ao lado, né? Que não é mais a realidade. Então veja esse outro cartaz. Veja aqui no centro está escrito a essência, o que o ser humano tem na sua essência, né? Tem o amor, lá o bem, tem a razão, né? Que é a verdade, e tem o belo, que é a estética. Isso é praticamente o interior essencial do ser humano. É o que fornece a vida para o ser humano. Mas por causa daqueles elementos de inveja, de grandeza, né? Mania de grandeza, indivíduo fora de si, arrogância, teomania, então esses elementos estão presos e o indivíduo não consegue, então, viver essa essência boa. Então cria uma máscara e essa máscara é que mostra, vamos dizer, a doença dele. Então, como Freud falou, como, aliás, ele se inspirou em Schopenhauer, que a doença vem de uma atitude artificial. Agora, é importante os senhores saberem que existem 2 pessoas, 2 físicos, que deram um passo enorme no conhecimento sobre o ser humano. Veja o primeiro. Francis Crick Papers. Em inglês, né? Então, veja agora o segundo físico. James Dewey Watson. Estudam a genética, né? Então, o que eles fizeram? Veja esse outro cartaz agora. O ser humano normal, né? Olha lá, o ser humano normal é que tem uma transcriptase natural, que ele não deformou a transcriptase, vamos dizer, da natureza. Então, o DNA à esquerda funcionaria bem porque ele tem no RNA uma conduta boa. Então, nota que a genética é mais do DNA à esquerda e a conduta é mais no RNA. Agora, o que acontece, né? Veja esse outro cartaz. Se o RNA, que a conduta é ruim, muita inveja, muita raiva, então invade a substância, aquele RNA, quer dizer, ácido ribonucleico. É um ácido que forma o centro da estrutura do ser humano. Então, esse ácido formado pela conduta ruim, que se torna deturpado, ele invalida o DNA normal e fica anormal. Então, tem a genética quebrada lá. E as doenças são ocasionadas por causa disso. De maneira que as doenças vêm, veja esse outro cartaz, por causa da falta de ética na pessoa humana. Então, a única maneira de conseguir a ética, veja lá, Cláudia, você quer ler rapidamente? Alcançar alta sanidade. Viver no equilíbrio e felicidade. Conseguir alta sabedoria. Ter uma vida longa e atingir as riquezas. Quer dizer, até mesmo as riquezas, né? As riquezas assim do mundo, a pessoa pode conseguir através da ética. Porque se ela consegue através de uma atitude delinquente, ela perde logo essas riquezas e tem tanto problema psicológico que ela não consegue usufruir. Vamos ver as perguntas restantes. As emoções, como a inveja, a raiva, o medo, podem ocasionar doenças, tanto psíquicas como orgânicas. Bem, então um exemplo prático, né, da minha prática diária em consultório, como eu sou dermatologista, eu lido com muitas doenças que conhecidamente se agravam com o fator emocional. Então uma delas é a psoríase. Para quem não conhece, psoríase é uma doença dermatológica que dá várias lesões na pele, nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e pode se estender pelo corpo. Então, frequentemente tem pacientes que chegam com quadro de psoríase, muitas vezes de difícil tratamento,
E eu começo a conversar com o paciente, tentar observar se tem algum fator emocional por trás. E muitas vezes, quando a gente chega no ponto, né, que o paciente está vivendo esse conflito, a gente consegue ter uma melhora da doença, uma remissão e um controle, muitas vezes sem uso de medicamento. Então, na prática, isso é claro. Uma coisa muito interessante neste livro é a grande quantidade de casos clínicos que a doutora Cláudia mostra de pessoas que se trataram pela análise com ela ou com o Dr. Kepp, sanando distúrbios orgânicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha rinite. A doutora Cláudia perguntou para ela, a que associa a sua rinite? Ela falou, rejeição. E o pó? Impureza. A senhora está dizendo, através disso, que rejeita toda a consciência de suas impurezas. Faz uma ideia de muita santidade e perfeição sobre si mesma, que tem pavor de perder. Isso mostra que quando a pessoa tem uma atitude psíquica de rejeitar ver as impurezas, isso se manifesta no físico. Ela também começa a tossir, a ter alergias e problemas do gênero. Outra frase. Os únicos profissionais devidamente capacitados para o tratamento dos males anímicos, doenças causadas por problemas emocionais, são as pessoas que têm um profundo conhecimento da sua própria problemática psicológica. Ou seja, se a pessoa não conhece ela mesma, se ela não conhece os problemas que ela tem de inveja, de arrogância, intransigência, como que ela vai lidar com o problema dos outros? Senão, às vezes o próprio profissional, se ele não tem esse próprio conhecimento dele mesmo, ele vai projetar o problema dele no paciente, ou seja, às vezes acaba até piorando mais o estado de doença do paciente, sem perceber, por não ter consciência disso. Então, Dr. Kepp, nós podemos dizer que a medicina psicoenergética já iniciou-se, né? Já deu início e vai ser a medicina do terceiro milênio. Isso. Então, até a próxima.